Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O incidente ocorrido no verão de 2012 em Millville, Pensilvânia, Estados Unidos, chamou a atenção não apenas da comunidade local, mas também de todo o estado. Muitas pessoas provavelmente ainda se lembram da trágica morte de Frank Spencer, de 46 anos. O mais chocante não é apenas que um homem vibrante morreu no auge da vida, mas as terríveis e absurdas circunstâncias de sua morte, resultado dos eventos que se desenrolaram na família de um comerciante de autopeças. Uma pessoa perdeu a vida, sua ex-esposa acabou na prisão e seu pai está foragido. Esta história ilustra como, em um piscar de olhos, uma pessoa próxima pode se tornar a mais distante e hostil. Frank nasceu em 10 de novembro de 1965, filho de Cyrus e Melanie Spencer, em Bloomsburg, Pensilvânia. Desde jovem, gostava de jogos ativos e esportes, o que lhe deu uma constituição física robusta e espírito forte. No ensino médio, foi reconhecido como um membro destacado da equipe de luta livre. O jovem tinha uma mente curiosa e sonhava em continuar o negócio da família. Portanto, após se formar no ensino médio em 1984, ingressou em uma universidade local. Ele completou com sucesso seu curso de estudos em 1988 e, após a morte de seu pai, tornou-se proprietário da Spencer Auto Parts e Used Cars. Um evento significativo ocorreu na vida do jovem em 1997, quando o destino uniu Maria Cuddy e Frank Spencer. Eles foram imediatamente atraídos um pelo outro. A mulher era conhecida por seu temperamento fogoso e caráter ousado, sua excessiva emotividade era cativante. O amigo de Frank, Paul Siciliano, lembrou que seu amigo sempre gostava das selvagens. Havia algo selvagem nele também. Então, quando se conheceram, se divertiram. No entanto, nem todos ficaram felizes com o relacionamento, especialmente os pais dos amantes. Rumores diziam que Anthony Rosso Franklin, o pai de Maria, estava associado a uma gangue e até tinha a reputação de ser um criminoso contratado. Ele não gostou do pretendente de sua filha desde o início, tentando até mesmo obstruir a união dos dois. A família Spencer também não estava entusiasmada com a escolha de Frank. Por esse motivo, o casal fugiu e alugou um apartamento longe de suas famílias. Para manter contato com os jovens, suas famílias foram forçadas a aceitar seus sentimentos. Logo, Maria e Frank se casaram, e com o tempo tiveram filhos, primeiro um menino, depois uma menina. A família se mudou para uma nova casa. Durante esse tempo, Frank administrava o negócio de autopeças e patrocinava corridas de carros. Ele trabalhava duro para fornecer tudo o que era necessário para sua família, e seus filhos se tornaram sua principal prioridade e motivação na vida. Inicialmente, Maria tentou cuidar das crianças e das tarefas domésticas, mas, apesar de seu diploma em direito, começou a treinar o time de futebol da filha. Segundo amigos, ao contrário do marido, ela não demonstrava tanto calor no casamento. Ela parecia dispersa e um pouco fora da realidade. As tarefas domésticas e as responsabilidades não a interessavam, o que realmente a preocupava era o dinheiro. Ela gostava muito de gastar o que Frank ganhava, mas o que mais chamava atenção era sua frieza em relação aos filhos. Gradualmente, o comportamento da Sra. Spencer levou a problemas no casamento. Seu marido ficou insatisfeito com seu egoísmo e excentricidade. Ele sentia que, ao se tornar mãe, ela deveria ter amadurecido e pensado nos outros, mas Maria não mudou. Em 2006, o homem iniciou o processo de divórcio. Ele estava finalmente cansado dos constantes escândalos e do comportamento inadequado da esposa. Às vezes, ela se comportava de maneira tão irracional que Frank temia pela saúde das crianças. Naquela época, a ideia do divórcio parecia ser a única solução correta. No entanto,
após decidir se separar, o relacionamento entre os ex-cônjuges se tornou ainda mais tenso. Spencer queria manter os filhos com ele. Ele não confiava em sua ex-esposa e estava convencido de que ela não poderia cuidar deles adequadamente. Nem todos em seu círculo concordavam com sua postura. Por exemplo, seu amigo Ron afirmava que, para o desenvolvimento normal das crianças, ambos os pais eram necessários. Ele recomendava fortemente que seu amigo negociasse com Maria e compartilhasse a guarda de forma igualitária. Aparentemente, Frank sabia mais do que seus amigos, então continuou insistindo na guarda exclusiva. Em retaliação, a mulher fez o mesmo, além de contar com pagamentos substanciais de pensão alimentícia. Esse conflito se intensificou com o tempo, e mais de uma vez, devido ao comportamento errático de sua ex-esposa, o homem teve que chamar a polícia. Em 2008, ocorreu um incidente que confirmou as palavras de Frank. Após uma briga com sua ex-sogra, Maria foi presa perto da escola de seu filho. O problema era que ela veio buscar a menina, mas a mãe de Frank tentou impedi-la. Descobriu-se que a decisão da mulher era justificada, já que tinha um outro arranjo naquele dia, mas Maria decidiu mudá-lo no último minuto. Após a briga, ela colocou a criança no carro, mas esqueceu de colocá-la no cinto de segurança. No caminho, policiais pararam o carro e avaliaram suas ações como uma ameaça à vida e saúde da criança. Consequentemente, Maria começou a ter problemas. Ela foi acusada de conduta desordeira. Além disso, Frank acusou sua ex-esposa de persegui-lo, alegando que ela o seguia repetidamente. Por isso, ela foi acusada de outro crime. No entanto, a acusação não conseguiu provar a ameaça à vida da criança, e as autoridades concordaram em retirar a acusação em troca de sua confissão de culpa por conduta desordeira e perseguição. No final, Maria admitiu sua culpa e foi multada em $600. Mesmo assim, esse evento não fez a mulher reconsiderar seu comportamento, pelo contrário, ela se tornou ainda mais amargurada. Depois desse caso, amigos e parentes de Frank ouviram cada vez mais reclamações dele. Ele relatava que Maria havia escalado para ameaças, e sua perseguição continuava. Mais tarde, alguns colegas de Maria confessaram que ela repetidamente dizia o quanto odiava Frank e estava pronta para acabar com sua vida. Por causa disso, um de seus colegas de trabalho brincando a apelidou de a Viúva Negra. Ao mesmo tempo, o homem tentava manter a calma e suavizar as arestas. Ele repetidamente tentou conversar com sua antiga amada, mas ela não desistia. O herói da história começou a documentar todos os conflitos, não querendo causar problemas legais para ela, mas fazendo isso caso algo ruim acontecesse. Ele só queria viver e trabalhar em paz, mas Maria claramente foi longe demais. Em 2009, o processo de divórcio dos Spencers parecia interminável. Durante todo esse tempo, as crianças ficaram com a mãe. Frank tentou não desanimar e eventualmente conheceu uma mulher chamada Julie Denten. Logo, a perseguidora soube do novo relacionamento de seu ex-marido. Segundo ela, não se importava que Frank estivesse namorando Julie, o que mais a incomodava era que a rival havia se conectado com as crianças. No entanto, o homem pensava de outra forma. Ele sabia que a causa de todos os problemas era o intenso ciúme de sua ex-esposa. Após esse evento, Maria ficou completamente furiosa. Em fevereiro de 2009, ela enviou uma mensagem de voz para Julie, avisando-a para não se aproximar de seus filhos. No entanto, a situação realmente piorou quando o pai de Maria, Rosso, foi libertado da prisão após 5 anos de encarceramento por fraude. A reputação do criminoso havia piorado. Para Frank, isso significava mais problemas, pois ele conhecia bem o temperamento feroz de seu antigo parente. Muitos acreditavam que Maria havia herdado seu caráter de seu pai. Nesse momento, o círculo de Spencer notou que ele havia se tornado pensativo e preocupado, e com razão. Após a libertação de Rosso, ocorreu um assalto no escritório de Frank,
onde documentos importantes que poderiam ter influenciado o processo de divórcio foram roubados. No dia seguinte, Maria ligou para seu ex-marido mencionando que encontrou um saco de lixo com conteúdos interessantes em sua varanda. Frank entendeu a referência e aconselhou-a a devolver o que foi tomado, além de relatar o arrombamento à polícia. No entanto, provar o envolvimento de alguém no incidente foi impossível. Segundo os detetives, nenhuma pista dos perpetradores foi encontrada. Ainda assim, todos entendiam que Maria e seu pai tinham interesse em cometer o crime. A investigação também considerou a ex-esposa como suspeita. No final, a investigação do caso foi encerrada. Ao mesmo tempo, graças aos esforços das autoridades, Maria entregou os documentos adquiridos ao proprietário, provavelmente porque não continham nada substancial que pudesse ser usado no tribunal. Assim, a falta de evidências foi percebida pelos perseguidores de Spencer como uma licença para impunidade. A situação continuou a escalar. Subsequentemente, ameaças da antiga amada seguiram nas redes sociais. Ela ainda estava descontente que as crianças estavam se comunicando com Julie. Ao contrário dela, a nova parceira era calma e equilibrada, gostava de passar tempo com seu amado e seus filhos, tentando não interferir nas complicadas relações dos ex-cônjuges. No entanto, estava extremamente indignada que, em sua busca por vingança, Maria havia esquecido de suas responsabilidades parentais. As disputas continuaram até 2010, quando a paciência de Frank atingiu seu limite. O homem não aguentou mais e recorreu às autoridades. Ele pediu aos policiais que avaliassem o comportamento de sua ex-esposa e forneceu suas correspondências, que continham claramente ameaças veladas. No entanto, Maria alegou que esse era apenas o seu jeito de se comunicar e que não queria dizer nada repreensível com isso. Mais uma vez, não foi possível provar a culpa da mulher, já que suas advertências eram vagas. Infelizmente, desta vez também a perseguidora permaneceu impune. Em janeiro de 2010, outra desgraça aguardava o homem. O casal planejava uma viagem romântica para as ilhas do Caribe. Coincidentemente, na noite anterior à viagem, um incêndio irrompeu na casa da mãe de Frank. Felizmente, ninguém foi ferido, mas toda a propriedade foi destruída pelo fogo e pela fumaça. Testemunhas afirmaram que um carro dirigido por Maria, acompanhada por vizinhos e conhecidos, parou em frente à casa. A mulher ao volante observou a cena com um sorriso antes de partir. Após os bombeiros apagarem as chamas, um cão pertencente a um dos filhos de Frank foi encontrado entre as cinzas. Tragicamente não sobreviveu àquela noite fatídica. Spencer foi forçado a chamar a polícia novamente. Ninguém acreditava que o incêndio fosse um acidente. Desta vez, as ações de Maria haviam ido longe demais, estava claro que ela não pararia por nada para alcançar seus objetivos. No entanto, não foram encontradas evidências de incêndio criminoso, possivelmente destruídas pelo fogo. Assim, o incêndio foi considerado um acidente. Depois disso, a mulher enfurecida enviou uma mensagem para Frank, na qual ela sutilmente comemorava, escrevendo sobre como o karma o havia alcançado, e que, por sua vida arruinada, ele poderia enfrentar mais repercussões. Mais tarde, a perseguidora começou a enviar mensagens semelhantes para Julie. Com a inação da polícia, a audácia de Maria cresceu. Ela se tornou tão ousada que podia fazer ameaças públicas contra seu ex e sua nova parceira. Poucos meses depois, ocorreu um incêndio na casa de Julie. Desta vez, a situação poderia ter sido muito pior, pois ela estava em casa quando o incêndio começou. Ela conseguiu escapar pulando do telhado da varanda, milagrosamente sem se ferir, o que não pode ser dito sobre sua casa. Embora não tenha sido completamente destruída, ficou inabitável. Consequentemente, Frank convidou sua amada para morar com ele. Naturalmente, o jovem casal temia que isso irritasse ainda mais a ex-esposa, mas não tinham outras opções. Ao mesmo tempo, a causa do incêndio estava sendo investigada.
O modus operandi semelhante tornava claro quem estava por trás do incidente. Como a casa da mulher estava em um condado diferente, o casal esperava por uma investigação policial imparcial. No entanto, mais uma vez, eles não obtiveram ajuda, e devido à falta de evidências, o incêndio poderia novamente ser considerado um acidente bizarro. Mesmo assim, Julie estava determinada e apelou a autoridades superiores, o que deu um novo impulso à investigação. De forma inesperada, sinalizadores foram encontrados no quintal da solicitante, um deles danificado e deitado na grama. Os detetives também encontraram outro semelhante, que aparentemente havia causado o incêndio. Além disso, peritos determinaram que os degraus do terraço da casa haviam sido encharcados com uma mistura inflamável. Eventualmente, após todas as inspeções e perícias, o incêndio foi reconhecido como criminoso. No entanto, como antes, nenhum culpado foi identificado, e os potenciais criminosos novamente escaparam impunes. No verão de 2012, Frank e Julie decidiram terminar o relacionamento. Na realidade, era um plano astuto para acalmar temporariamente a vigilância de Maria. Em seguida, ocorreu a separação final dos Spencers. Infelizmente, a paz tão esperada não veio. Apenas algumas semanas depois, Frank foi encontrado morto. Em 3 de julho, Joe, um amigo do protagonista, decidiu visitar Frank. Não havia notícias dele ultimamente, o que não surpreendeu ninguém, já que o homem havia passado recentemente por um divórcio e queria um pouco de solidão. No entanto, havia negócios urgentes. Os amigos haviam passado muitos anos participando de corridas com seus filhos, e sua equipe estava no meio de uma grande série que esperavam vencer. Mas falhas inesperadas poderiam arruinar o resultado desejado. Como Frank não estava respondendo às ligações, Joe decidiu visitá-lo pessoalmente. Ao chegar à casa de campo, o homem ficou apreensivo. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta e havia manchas perto do limiar. Seus temores foram confirmados assim que ele entrou na casa. Seu amigo estava deitado no chão, sem vida. O rosto de Frank estava tão sereno que parecia que ele finalmente havia encontrado a paz que desejava. O homem circulou o corpo e notou o sangue seco no ouvido. Sem hesitar, a testemunha acidental chamou os serviços de emergência. Quando a notícia do incidente se espalhou pelo distrito, todos sabiam quem estava por trás de um crime tão monstruoso. No entanto, cabia aos detetives resolver tudo por conta própria. Os peritos que chegaram ao local encontraram grandes poças de sangue e várias marcas extensas de arrasto. Além disso, uma pegada clara foi descoberta no chão, e luvas ensanguentadas foram encontradas na cozinha. Essas evidências físicas foram enviadas para análise. A investigação subsequente revelou que a pegada de sangue correspondia ao modelo e tamanho de calçado usado por Rosso, o pai de Maria. Além disso, partículas de pele da ex-mulher de Frank foram encontradas dentro das luvas examinadas. Sabia-se que a mulher não morava com o falecido há mais de um ano, então as luvas com DNA fresco não poderiam ter sido deixadas na casa por acaso. Todas as evidências apontavam para o envolvimento dos dois no crime cometido. Logo, os suspeitos foram detidos. A autópsia e a análise balística determinaram que Frank Spencer havia sido baleado com 2 tipos diferentes de armas. O primeiro tiro foi disparado de um rifle de precisão calibre .30 enquanto ele estava na porta da frente. Os peritos forenses encontraram um ninho de atirador a aproximadamente 35 metros da casa. A bala atravessou a mão de Frank e penetrou em seu peito, atingindo uma artéria vital. O disparo foi fatal. No entanto, os agressores não pararam por aí, eles arrastaram o pobre homem para dentro de casa, onde um tiro final foi disparado em sua cabeça com um revólver Magnum .357. Naquele momento, o homem já estava morto, portanto, o tiro final foi visto como um ato de vingança. Estava claro que o atirador nutria ódio por sua vítima. Consequentemente, a polícia especulou que Rosso disparou o rifle, enquanto Maria finalizou o que havia sido iniciado.
Além disso, foi descoberto que, junto com o crime, o carro de Frank e seu cachorro estavam desaparecidos da casa, expondo Rosso e Maria. Ao revisar as câmeras de trânsito, o carro de Spencer foi visto em uma rodovia federal se afastando da casa da vítima logo após o crime. Infelizmente, não foi possível identificar o motorista. Eventualmente, o veículo foi encontrado em Sunbury, Pensilvânia, a 43 quilômetros da casa de Frank e a 8 quilômetros da residência de Maria. No entanto, nenhuma impressão digital ou outra evidência foi encontrada dentro do carro. Quanto ao cachorro da vítima, ele foi encontrado 2 dias após o incidente, tendo vagado até um casamento em Duncannon. Os participantes do casamento perceberam imediatamente que o cão bem cuidado tinha um dono, e graças a um microchip, o cachorro foi devolvido à mãe de Spencer. Descobriu-se que Frank havia adquirido um novo animal de estimação para seus filhos após o incêndio. Essa descoberta afortunada ajudou a esclarecer alguns aspectos e efetivamente expôs o crime. Segundo a investigação, os criminosos levaram o cachorro ao fugir do local. No caminho para casa, Rosso parou, e, durante esse tempo, atraído pelos cheiros de comida nas proximidades, o cachorro conseguiu escapar. Posteriormente, ele acabou em uma casa onde estava ocorrendo uma cerimônia de casamento, o que permitiu que os detetives provassem que o telefone de Rosso estava próximo ao local da celebração no dia do crime, enquanto sua residência em Harrisburg estava a 19 quilômetros de distância, contradizendo sua alegação de que estava em casa. Provavelmente foi ideia de Maria levar o cachorro para as crianças, mas essa decisão se mostrou um erro. Durante o interrogatório, Rosso admitiu que seu genro havia pedido ajuda repetidamente e o havia visitado no dia anterior à sua morte, o que explica as marcas encontradas na cena do crime. No entanto, Rosso não conseguiu explicar a presença de uma poça de sangue. Sua declaração parecia insincera, e ninguém pôde confirmar se os homens se davam bem ou não. Rosso também confessou que Frank havia lhe dado o veículo para usar no mesmo dia, aparentemente para justificar suas impressões digitais na casa da vítima, admitindo, assim, estar na cena do crime no dia anterior. Buscas foram organizadas nas casas de Rosso e sua filha para encontrar as armas do crime, mas o criminoso experiente sabia como se livrar de armas de fogo, então nem o rifle nem o revólver foram encontrados. No final, não teria sido difícil para ele se livrar da arma do crime. Maria também se recusou a admitir sua culpa. Ela insistiu que a luva acabou na casa de seu ex-marido por acidente, possivelmente trazida pelas crianças em um dos dias. No final, os suspeitos foram liberados para casa, mas os detetives não encerraram o caso e continuaram a reunir as evidências necessárias. Enquanto isso, o amigo de Frank, Derek Reed, conseguiu conversar com a antiga amiga durante um jogo de futebol escolar. Durante a conversa, Maria confessou que a última coisa que seu marido viu antes de morrer foi o rosto dela. Sua declaração soou estranha. A investigação recebeu atenção especial do Procurador-Geral do Estado, que ficou extremamente descontente com a indiferença das autoridades aos relatórios e declarações de Frank. Além disso, a polícia recebeu inúmeras reclamações sobre sua incompetência. Uma investigação interna foi inevitável. Infelizmente, não foi possível provar a atitude negligente dos policiais em relação ao seu dever, pois, segundo a polícia, muitas das informações fornecidas por Spencer careciam de evidências sólidas, e a única pessoa que poderia confirmar ou refutar as palavras dos policiais estava morta. O público e os parentes da vítima ficaram extremamente indignados com o fato de que suas petições não produziram resultados. Enquanto isso, os investigadores tentaram provar a culpa dos suspeitos não apenas no crime, mas também na perseguição e em outros delitos cometidos anteriormente. Em 2013, um grande interrogatório foi organizado. Ao mesmo tempo, Maria e Rosso continuaram a alegar inocência, negando todas as 12 acusações contra eles. A recusa dos suspeitos em cooperar com a investigação levou a acusações de fornecer depoimentos falsos.
Os promotores acreditavam que os suspeitos chegaram juntos à casa de Spencer, escolheram não usar seu próprio transporte para evitar chamar a atenção e, assim, fugiram do local no carro da vítima. No final de 2014, Maria foi presa novamente. Nessa época, Rosso conseguiu fugir. Após o último interrogatório, ele embarcou em um avião e voou para a Colômbia. A investigação interpretou o comportamento do homem como fuga e prova de culpa. Durante 11 meses, o criminoso conseguiu escapar, mas foi finalmente capturado em Buenos Aires, Argentina, após ser preso pela polícia local e lutar contra a extradição para os Estados Unidos. No entanto, os esforços do criminoso foram em vão, e ele foi enviado de volta ao seu país natal. No outono de 2015, ocorreu o julgamento de Maria. Ela continuou a negar sua culpa e transferiu a responsabilidade para seu pai. A acusada afirmou que amava Frank e nunca desejou sua morte. No entanto, inúmeras testemunhas expuseram seu verdadeiro caráter, relatando ameaças de longa data, perseguições e incêndios criminosos. O julgamento durou pouco mais de uma semana. No final, o júri entregou seu veredicto, consideraram-na culpada em todas as acusações, incluindo privação de vida, incêndio criminoso, invasão, fornecer declarações falsas, conspiração e fazer ameaças. A senhora Spencer foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 50 anos. Testemunhas afirmaram que Maria sorriu constantemente durante o julgamento. Eu não tirei a vida dele, então tentei manter o otimismo, ela explicou em uma entrevista posterior. Alguns anos depois, começaram os julgamentos de Rosso. Ele ficou extremamente descontente com as acusações de sua filha. O réu insistiu que estava apenas ajudando-a, mas era contra a violência, alegando que foi Maria quem insistiu no crime. No entanto, as evidências físicas sugeriam o contrário. Finalmente, no outono de 2018, Anthony Franklin foi considerado culpado de privação de vida, bem como de roubo e incêndio criminoso. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 45 anos. Ao ser condenado, o homem de 77 anos mandou um beijo para o promotor e o detetive-chefe antes de amaldiçoar o juiz. Anos depois, Rosso tentou um novo julgamento, alegando que seu advogado de defesa foi ineficaz, o que levou à sua condenação. Maria também tentou apelar de seu caso, mas os esforços de pai e filha foram infrutíferos. Todo divórcio traz consequências negativas. Para alguns, isso se manifesta em dificuldades financeiras e turbulência emocional, levando a mudanças no status social e no estilo de vida. Com o tempo, as coisas normalmente se acalmam. Para Frank Spencer, no entanto, tal separação provou ser fatal. Deve-se dizer que o relacionamento em que ele estava era horrível. O homem havia abrigado uma serpente em seu seio e, com isso, assinou sua própria sentença de morte. Após a condenação de Maria e Rosso, a comunidade e os envolvidos no caso ficaram divididos. Enquanto alguns acreditavam que a justiça finalmente havia sido feita, outros questionavam se todas as circunstâncias e motivações do crime foram realmente esclarecidas. O caso gerou debates sobre o sistema de justiça, a eficácia das investigações policiais e as falhas que permitiram que a situação se desenrolasse até um desfecho tão trágico. A mãe de Frank, agora responsável pelos netos, teve que lidar com o trauma e a dor de perder um filho de maneira tão brutal. Ela também enfrentou o desafio de criar as crianças em meio ao caos deixado pela história de violência e ódio entre seus pais. Para as crianças, crescer sem os pais, que estavam agora ambos na prisão, foi devastador. As cicatrizes emocionais dessa experiência provavelmente as acompanharão pelo resto de suas vidas. No entanto, o caso também trouxe à tona questões sobre violência doméstica, perseguição e o impacto que esses comportamentos podem ter não só nas vítimas diretas, mas em toda a comunidade. As campanhas de conscientização sobre esses temas se intensificaram na região,
buscando educar as pessoas sobre os sinais de alerta e as formas de buscar ajuda antes que situações similares se tornem irreversíveis. A casa onde Frank foi assassinado permaneceu fechada por um tempo, como uma lembrança sombria dos eventos que aconteceram ali. Eventualmente, a propriedade foi vendida, mas o estigma do crime persistiu na memória da cidade. Nos anos que se seguiram, tanto Maria quanto Rosso tentaram de várias maneiras reduzir suas sentenças, alegando diversos motivos, desde a ineficácia dos advogados de defesa até supostas novas evidências. No entanto, todas as tentativas de apelação falharam, e ambos permaneceram cumprindo suas sentenças de prisão perpétua. O caso de Frank Spencer serve como um lembrete doloroso dos perigos que podem surgir de relacionamentos abusivos e de como a justiça, embora muitas vezes tardia, acaba alcançando aqueles que buscam escapar de suas consequências. A história também é um alerta sobre a importância de levar a sério as ameaças e comportamentos perigosos, antes que eles possam culminar em tragédias irreparáveis. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.